Prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma Python Nordeste. E eu vou falar para vocês sobre normalize até machucar, desnormalize até funcionar em Django. Mudei um pouquinho o título da palestra porque eu achei essa frase legal. Em inglês é normalize until it hurts, denormalize until it works. Aí eu tentei traduzir, ficou mais ou menos, mas é bom para decorar. Meu nome é Flávio Juvenal, trabalho na Vinta Software. Esse aqui é meu Twitter e o site da Vinta. Quem sou eu? Eu sou lá de Recife, sou sócio da Vinta Software. A gente é uma empresa de software, consultoria, desenvolvimento de software, que desenvolve principalmente para empresas dos Estados Unidos, Nova York e São Francisco. E a gente trabalha principalmente com Django e React. E eu estou trabalhando com Django há 7 anos já, desde 2011, da versão 1.3. Eu contribuí com algumas pequenas coisas no Django, principalmente na parte de Dev UX, que é como você facilita o uso do Django para o desenvolvedor. Não estou falando do usuário final, estou falando do desenvolvedor mesmo, para ele usar mais facilmente o Django. Eu já palestrei na Python Nordeste, 2016, Python Brasil, Django com a Europa, Django com os Estados Unidos e etc. Nesse link aí do etc. Tem um monte de palestra minha e da Vinta em várias outras conferências. Esse é o meu Twitter e meu GitHub. E lá na Vinta a gente está contratando uma empresa de Recife, mas a gente ajuda a relocação, se você for de outros lugares do Nordeste do Brasil. E é um ambiente bem legal, onde você vai estar trabalhando com empresas internacionais, então é importante o uso do inglês. Mas a gente sempre usa tecnologias de ponta, Django, React, tudo última versão, Python 3, tudo lindo, com testes e qualidade, que é algo que a gente foca muito e se orgulha muito. Então, se você quer trabalhar num ambiente legal, com um time legal, procura por a gente da Vinta aqui no evento. Beleza, eu vou falar sobre normalização. Normalização é um processo de reestruturar uma tabela para reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados. Tá? Então, é um processo onde eu vou pegar uma tabela, vou mudar a estrutura dela e eu vou melhorar ela. Eu vou melhorar ela do ponto de vista de redundância e integridade. Normalização ajuda seu código de aplicação, tá? Você tem um banco de dados e tem um código de aplicação, seu código lá em Django ou em qualquer outro framework. E quando você normaliza seu banco de dados, você ajuda a aplicação a não introduzir inconsistência no banco de dados. Então, você protege seu banco de dados em relação à inconsistência. Com muito esforço, você não precisaria disso. Com muito esforço, você poderia fazer toda a garantia de consistência a nível de aplicação. Mas é melhor você estruturar suas tabelas para reduzir o código de aplicação, porque o código de aplicação fica preocupado com a regra de negócio, enquanto que o seu banco de dados já cuida da consistência dos dados. Aí você separa os concerns, separa as preocupações, e aí você tem menos código e menos bugs. Porque quanto menos código tiver, menos bug vai ter, porque tem pouco código. Então, se o banco já dá isso para você, se você estruturar bem as tabelas, por que não usar? Normalizar uma tabela, em geral, é reestruturar uma tabela em várias outras, em mais tabelas. E como é que eu faço isso? Como é que eu reestruturo uma tabela e o que é necessário, o que é que me indica que é necessário fazer isso? Essa palestra é sobre normalização, o pessoal aqui que faz ciência da computação deve ter pesadelos com questões de formas normais e essas coisas, feito eu tive na faculdade, mas eu vou falar de normalização sem falar de forma normal. Então isso aqui é excelente para quem já se confundiu bastante com isso. Eu vou falar só de 2 coisas relativas à normalização. Chave candidata e independências. E o resultado final dessa palestra vai ser a mesma coisa que você passou 6 meses estudando na cadeira de banco de dados e foi para a final e feito eu e, enfim, tudo mais. Mas, assim, claro que eu não estou dizendo que eu vou fazer tudo que o professor fez em 6 meses, mas eu vou explicar de uma forma mais fácil. Vejam essa tabela aqui, tá? Isso é uma tabela avaliações de pizzas. É como se fosse a Veja estivesse avaliando sabores de pizzas em diferentes pizzarias, tá? O conjunto de atributos sabor pizzaria, ele unicamente identifica uma linha dessa tabela. Porque eu só tenho como saber a avaliação de um sabor dentro de uma pizzaria, de um sabor de pizza dentro de uma pizzaria, se eu considerar o sabor e a pizzaria. Não basta eu considerar o sabor, porque pode ter o mesmo sabor em diferentes pizzarias. E uma pizzaria tem vários sabores de pizza. Então eu tenho que considerar os 2, sabor e pizzaria, para saber a avaliação. Então, sabor e pizzaria é a chave candidata dessa tabela. Sempre haverá apenas uma combinação dessa chave nessa tabela. Porque, tendo essa chave, você identifica todo o resto da linha. Sabor pizzaria determina a avaliação, tá?
e avaliação é um fato sobre sabor pizzaria. Beleza? É uma outra forma de ver essa questão de chave candidata. É impossível você saber a avaliação sem saber o sabor pizzaria em questão. Então, você não tem como saber qual avaliação que a Veja ou qualquer outra revista deu para um sabor de pizza dentro de uma pizzaria sem considerar os dois. Tá? Isso é claro, mas é importante a gente levantar isso aqui. E sabor e pizzaria não pode se repetir, por isso que é uma chave e está tudo certo. Está tudo lindo nessa tabela. Tá? Mas se houver outra coluna telefone com o telefone da pizzaria, eu tenho agora uma nova coluna telefone que indica qual é o telefone da pizzaria. Eu não preciso olhar para a chave candidata inteira, sabor e pizzaria, para descobrir o telefone. Eu posso olhar só para a pizzaria, ou seja, parte da chave candidata, e com isso eu já sei o telefone. Porque telefone não depende da chave candidata inteira, ele depende apenas da pizzaria. Então aqui eu tenho a pizzaria Nonas, ela tem 2 sabores, mussarela e marguerita. O telefone é o mesmo porque a pizzaria é a mesma. Tá? Já que sabor pizzaria é a chave, se 2 linhas tiverem a mesma pizzaria, elas vão ter o mesmo telefone. Então, eu tenho uma certa redundância aqui, porque eu estou toda linha dessa tabela que aparece a mesma pizzaria, eu estou informando o telefone de novo. Então, sempre vai aparecer aqui o mesmo telefone toda vez que a pizzaria for igual. Beleza? No entanto, não tem nada na estrutura dessa tabela que me garante que telefone se repetirá sempre que a pizzaria se repetir. Não tem nada nessa tabela que garante isso para mim. Tá? E aí pode acontecer uma anomalia. Pode ser que alguém queira editar lá a nota da pizza marguerita da Nonas e acabe editando o telefone também. E não edite as outras ocorrências de Nonas nessa tabela. E aí? O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma anomalia. E aí eu não consigo mais responder essa pergunta. Eu não consigo responder mais a pergunta: qual o telefone da pizzaria Nonas, olhando só para essa tabela? É impossível responder essa pergunta precisamente, porque essa tabela é anômala. Essa tabela tem 2 telefones para a mesma pizzaria. Eu não sei se isso é um erro, eu não sei se isso significa que os 2 telefones são válidos para aquela pizzaria, eu não sei. Nada nessa tabela indica isso para mim. E isso é muito importante a gente se preocupar, porque uma boa prática muito discutida em computação é considerar o banco de dados como fatos sobre os dados. Tá? Tem mais discussão nesse link sobre isso, mas é uma boa prática. E quando eu tenho redundâncias no meu banco de dados, elas causam anomalias. E as anomalias causam fatos incorretos. E fatos incorretos causam bugs. Você vai ter um bug no seu sistema que pode acontecer até de, sei lá, um usuário vê um telefone e outro usuário vê outro. Porque você está pegando o primeiro telefone que você vê naquela tabela para a pizzaria Nonas. E aí? Aí você tem inconsistência, você tem bug, você tem suporte, você tem um monte de problema quando você tem lá em cima a redundância. E a solução para isso, para evitar a redundância no banco de dados, uma das soluções, eu vou mostrar mais, em uma tabela, cada coluna deve prover um fato sobre a chave candidata inteira. Então, é a chave candidata inteira, não é parte dela. As colunas de uma tabela têm que prover um fato sobre a chave candidata inteira. Caso contrário, a gente tem que quebrar a tabela. E aí, como é que a gente normaliza aquela tabela lá? Lembre que o telefone de Nona estava se repetindo toda vez que a pizzaria Nona aparecia nessa tabela. Agora eu quebro em outra tabela, eu boto aqui o telefone de Nona, tá? E o telefone das outras pizzarias. E agora a Nona só tem um telefone. Se eu quiser editar esse telefone, eu edito em um lugar só. Eu não preciso ficar procurando aqui todas as ocorrências de Nonas para editar. Eu edito tudo nessa tabela aqui. E se na minha regra de negócio uma pizzaria puder ter mais de um telefone? Não tem problema. Você bota outro telefone aqui nessa tabela e aí quando você fizer a consulta nela, você sabe. São 2 telefones para a mesma pizzaria. Não é uma redundância. Tá? Então, com a tabela normalizada, fica muito mais fácil de eu escrever meu código de aplicação e eu tenho muito mais segurança de que eu não vou ter anomalias nem redundâncias dentro das minhas tabelas. E onde é que entra o Django nisso? No Django, cada módulo possui um ID automático. Tá? Se você não especificar um primary key, ele vai botar uma primary key para você, um ID automático. Em teoria de banco de dados, isso se chama chave substituta. Teoria relacional, isso se chama chave substituta. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Mas a gente tem que se preocupar em ensinar o Django qual é a chave candidata do nosso model. Se eu tivesse um model daquele lá de avaliações de
pizzarias, de pizzas em pizzarias, eu teria que botar unique together, sabor e pizzaria. Eu tenho que ensinar isso ao Django. Qual o problema se eu não ensinar isso ao Django? Porque não é suficiente eu tratar isso a nível de aplicação apenas com a lógica do tipo pegue se não existe, crie, ou pegue se existe, crie se não existe. Como, por exemplo, o get ou create, que é um método bem usado no Django, nos models de Django. Eu posso me achar esperto e dizer, ah, não, vou criar unique together aqui não, vou ligar para banco de dados não, dane-se, eu vou chamar get ou create e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo por questões de concorrência. Tá? Se você, por exemplo, quiser dar um get ou create para pegar a avaliação da pizza na pizzaria, se ela existe, ou criar se ela não existe, e você escreve aquele código lá e acha que está tudo bonitinho, na verdade não está. Porque pode acontecer isso aqui. Você pode ter dois requests, tá? Duas requisições que começam ao mesmo tempo. E as duas são get ou create, tá? Cada uma com um valor diferente para a avaliação lá da pizzaria. Uma vai dar 10 e outra vai dar 7. Mas poderia ser até o mesmo valor. Os dois seriam problemáticos. Por quê? Porque o primeiro request pode começar a fazer o select, que é a parte get do get ou create, e depois fazer o create, que é a parte create do get ou create. O primeiro faz isso, e quando ele termina, ele vai ter um review. Tá? Essa linha aqui é o tempo, é a linha do tempo. E aqui é o primeiro request, o segundo request, os dois acontecem ao mesmo tempo. Então o primeiro request começa, faz o select, não encontra nada, então ele vai criar. Porque se ele não encontrou nada, ele vai criar. Aí ele cria e eu vou ter um review lá no meu banco. Mas vai ter outro request que vai dar um select, enquanto o primeiro request está fazendo select também. Então ele não vai encontrar nada no banco. Quando ele não encontra nada no banco, ele pensa, pô, então eu vou criar. E aí ele demora mais um pouquinho e cria, e aí ele acaba criando dois reviews. E aí você acaba com uma anomalia no seu banco de dados. Você tem uma inconsistência, uma redundância, porque você tem dois reviews para a mesma pizza na mesma pizzaria, que é o que a gente não queria. A gente queria que sabor e pizzaria fosse chave candidata, não houvesse repetição. E agora eu tenho repetição porque eu usei get ou create e não me preocupei com unique together. E aí acontece isso aqui, minha tabela vai ficar assim, que é uma anomalia, não faz sentido isso. Tá? E a solução é definir a chave candidata com unique together, você coloca lá unique together no seu model e pronto. O que é que vai acontecer se você botar unique together? Um dos requests vai quebrar. Tá? Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque se quebrar, você sabe que seu banco de dados não vai estar com anomalia, não vai estar inconsistente. Então é melhor lançar um erro para o usuário, tratar esse erro, você pode tratar à vontade, do que deixar o seu banco de dados inconsistente. Tem outro problema também, tá? Não é, aquela regra que eu falei não é suficiente para resolver todos os casos. Nesse caso aqui, eu tenho o ano, um sabor de pizza e a pizzaria que venceu. O melhor sabor de 2017, a melhor mussarela de 2017 foi da Nonas, 2018 também, a melhor marguerita de 2018 foi Pizzaria Maria. Tá? Diferentes fatos aqui sobre as melhores pizzas por sabor, por ano, né? Beleza. Nesse caso aqui, pizzaria vencedora, tá? Minha última coluna lá, depende da chave ano e sabor. Mas ainda assim, essa informação é redundante. Tá? Então eu não estou quebrando aquela primeira regra lá de que tudo tinha que depender da chave inteira. Pizzaria vencedora depende da chave inteira. Eu só tenho como saber a pizza que venceu se eu souber o ano e o sabor. Beleza. Mas ainda assim é redundante, porque pizzaria vencedora também depende do CNPJ da vencedora, porque é uma informação sobre a mesma entidade, e as duas estão falando sobre a pizzaria vencedora. Uma informação está com o CNPJ, outra está com o nome. Ainda assim é redundante e aquela regra lá que a gente viu no início não é suficiente. Ano sabor determina CNPJ da vencedora e o CNPJ da vencedora determina a pizzaria vencedora. É uma redundância. Tá? O fato pizzaria vencedora do ano sabor é indireto. Esse fato, para eu descobrir a pizzaria vencedora, o nome dela, eu tenho que passar primeiro pelo CNPJ da vencedora para poder depois chegar na chave candidata ano sabor. Então tem um fato indireto e isso não é bom porque isso causa uma redundância, como vocês estão vendo aqui. Em 2017, venceu a mussarela da Nonas, em 2018 venceu a mussarela da Nonas, o CNPJ é o mesmo, o nome é o mesmo, mas é uma redundância, porque bastaria eu informar o CNPJ e de outra forma a pessoa poderia pegar o nome. E aí eu incremento aquela minha regra inicial, tá? Em uma tabela, cada coluna deve prover um fato sobre a chave candidata inteira e somente sobre a chave.
Então, cada coluna deve prover um fato sobre a chave candidata inteira, não parte dela, como a gente viu no início, mas também só pode prover o fato sobre a chave candidata, não pode prover o fato sobre mais nada. Caso contrário, a gente tem que quebrar a tabela para evitar redundância. E aí, como é que eu quebro a tabela? Eu uso o CNPJ como identificador de outra tabela. E aí eu tenho o ano, sabor, o CNPJ da pizzaria que venceu, e aí é com o CNPJ que eu pego o nome da pizzaria que venceu. E aí, se eu quiser mudar o nome da pizzaria no CNPJ, o CNPJ não muda, mas o nome da pizzaria muda. Eu vou só nessa tabela aqui de CNPJ da pizzaria e mudo, e está tudo certo. Eu não preciso mexer em várias ocorrências dessa outra tabela aqui. Tá, e se eu não soubesse se essa dependência existe mesmo ou não? Se você não soubesse, se você está trabalhando com um banco legado ou um banco de dados que não tem documentação nenhuma, você quer descobrir se existe uma dependência entre as colunas ou não, você pode fazer uma consulta, tá? Por exemplo, eu tenho uma coluna aqui que eu não sei o que é que ela é, eu não sei o que é que ela significa e ela tem o mesmo valor. Eu não sei se isso é uma redundância, se isso não é uma redundância, se esse valor depende do CNPJ ou não. Para descobrir se esse valor depende do CNPJ, é só eu olhar a contagem de valores distintos que vai ter. Se toda vez que um CNPJ aparece, o valor que aparece nessa coluna de interrogação aí é o mesmo, então o CNPJ está determinando esse valor. Se acontece o CNPJ ser o mesmo e esse valor variar, então é alguma outra coisa que está determinando esse valor aí. E aí, com essas consultas, você pode fazer um SQL puro, ou você pode fazer até em Django, usando values e annotate. Isso aqui converte para isso, tá? Então, filter nem sempre vai ser no where lá. Filter, às vezes, pode virar um having do group by. Beleza? Tá, mas isso é relevante mesmo para Django? Nunca vi esses problemas aí que você está falando para Django. Isso é relevante? De fato, o ORM, ironicamente, porque o pessoal hardcore de relacional não gosta muito do ORM, mas o ORM já ajuda você a normalizar. Porque ele já faz você pensar em relações entre objetos e não tabelas relacionais. Então, se eu fosse fazer aquela tabela lá da melhor pizza do ano, qual é a pizzaria que tem essa melhor pizza, eu poderia fazer um model melhor pizza ano, guardar o ano, guardar o sabor da pizza com a foreign key, guardar uma pizzaria com a foreign key. Note que eu não vou botar um CNPJ aqui, porque o CNPJ já vai estar na pizzaria, eu estou me referenciando via foreign key. Então, meio que o ORM já ajuda você em normalização. Tá, mas cuidado. Isso é muito relevante, normalização é muito relevante se você colocar migrações na jogada. Se você colocar migrações na jogada, começa a complicar. Tá? Suponha que agora eu quero saber quem é o pizzaiolo que fez aquela melhor pizza do ano lá. Eu quero saber quem é esse pizzaiolo também. Tá? Aí eu, sei lá, eu botaria pizzaiolo aqui na tabela melhor pizza ano. Mas um pizzaiolo, nesse meu modelo aqui, ele só trabalha em uma pizzaria. Tá? Então ele tem uma foreign key, pizzaiolo tem uma foreign key para pizzaria. Beleza? Então eu tenho uma redundância aqui, né? Porque eu estou sabendo qual é o ano, qual é o sabor que ganhou, e eu estou botando tanto a pizzaria quanto o pizzaiolo na mesma tabela. E é redundante, porque o pizzaiolo só trabalha em uma pizzaria, então eu não preciso informar a pizzaria aqui. Eu poderia só informar o pizzaiolo, já que ele trabalha só em uma pizzaria, e está tudo certo. Né? Será que se a gente adicionasse pizzaiolo numa migração, a gente ia lembrar de remover pizzaria? Antes de fazer essa palestra, eu não lembraria. Eu não pensaria em normalização para fazer essa normalização e remover a pizzaria daqui. Então isso é relevante, a questão é relevante aqui porque pizzaria determina pizzaiolo, aliás, pizzaiolo determina pizzaria e eu não vou remover pizzaria. E aí é a questão da regrinha lá que a gente discutiu. Você tem que reaplicar ela toda vez que você fizer uma migração. E é mais relevante ainda se a gente coloca o tempo na jogada. Tá? Isso é um bug clássico de sistemas relacionais, que é o seguinte. Em uma tabela, cada coluna deve prover um fato sobre a chave candidata inteira e somente sobre a chave. É a regrinha que a gente viu. Um fato, tá? Mas é um fato hoje ou é um fato histórico? Aí começa a complicar tudo. Se você quiser guardar coisas do passado e não só o presente, você está ferrado, velho. Porque, vamos ver. E se agora a gente considerar que o pizzaiolo, ele pode mudar de pizzaria? Tá? Hoje ele está numa pizzaria, amanhã ele está em outra. Beleza.
a gente tinha removido pizzaria dessa tabela, melhor pizza do ano. Tá? A gente tinha removido, porque a gente achava redundante. Mas lá em 2015, o pizzaiolo venceu por uma pizzaria e lá em 2018, agora em 2018, ele venceu por outra. E aí, como eu só tenho a referência para pizzaiolo, o meu dado lá que estava salvo em 2015 está anômalo, porque ele está se referenciando à pizzaria do futuro do pizzaiolo, porque ele mudou de pizzaria. Então, o que a gente fez lá de remover a pizzaria, talvez a gente não devesse ter feito se a gente considerar que a gente não quer mudar os dados históricos. Então, você tem que pensar, pô, a melhor pizza do ano. Eu tenho a pizzaria que tem a melhor pizza do ano daquele sabor. Na verdade, isso é uma coluna histórica. O estado dessa coluna histórica não deve depender de mudanças futuras. Se a gente tira a pizzaria da tabela, o fato histórico, quem venceu, qual pizzaria venceu no ano X com o sabor Y, esse fato histórico vai mudar toda vez que o pizzaiolo mudar. A gente vai estar mudando a história, a realidade do nosso banco de dados e aí vai estar perdendo informação se a gente fizer isso. Então, na verdade, a tabela melhor pizza ano, ela precisa tanto da pizzaria quanto do pizzaiolo. Ou seja, a primeiro momento, se você fosse descuidado, você ia tirar a pizzaria daqui. Mas, na verdade, você não devia tirar, porque isso é um dado histórico, um dado que pode mudar. O pizzaiolo pode mudar de pizzaria. Então, precisa saber tanto a pizzaria que ganhou e qual era o pizzaiolo naquela época lá da pizzaria que ganhou. Eu quero saber os dois, eu quero saber uma coisa histórica. Tem outras colunas históricas bem comuns, slug, tá? Slug em uma tabela de blog post, isso é um erro clássico também, que todo mundo que já trabalhou um bom tempo cometeu. Se o título do blog post mudar, o slug não deve mudar, porque se o slug mudar e você compartilhou ele no seu Twitter, alguém vai clicar lá e o link vai estar quebrado, tá? Então, não mude o slug mesmo que o título mude. E valor total dentro de uma tabela pedido, é um erro clássico também. O preço de... um pedido tem vários produtos dentro, tá? Tem uma relação man-to-man com o produto. Se o preço de um produto muda, eu não posso mudar o valor total de um pedido que já passou, de um pedido que foi lá atrás. Então, valor total também é uma coluna histórica. Eu quero calcular esse valor e salvar dentro do pedido e não mudar mais, tá? Independente das outras mudanças de preço que vão ocorrer, eu quero deixar aquele valor lá quieto. Tá, e ainda tem mais outro problema. E se a dependência for entre tabelas? Aí complica mais ainda. Porque aquela regrinha que a gente viu lá, ela falava de uma tabela só. Mas pode acontecer de uma coluna de uma tabela depender de outras tabelas. E aí complica tudo. Como, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então seria massa para mim se houvesse um sistema que mostrasse quais são as pizzarias que tem pizza com lactose e sem lactose. Beleza. E aí eu tenho um model sabor pizza que tem uma relação many-to-many com ingredientes, tá? E o ingrediente tem lactose ou não. Então a pizza é formada por ingredientes, certos ingredientes têm lactose ou não. Se um deles tiver lactose, então a pizza tem lactose. Se eu botar tem lactose em pizza, eu estou sendo redundante. Eu não estou violando aquela regra lá que a gente viu, mas eu estou sendo redundante, porque eu posso calcular o valor de tem lactose através dos ingredientes da pizza, ou seja, é uma dependência de uma tabela para outra. Se você é o Habib's, um dia o Habib's vai colocar queijo na calabresa. A calabresa do Habib's não tem queijo, para quem não sabe. Parece que colocaram lá e chamaram de outro nome. No dia que o Habib's fez isso, ele teve que mudar duas tabelas. Ele teve que mudar tanto a tabela de pizza calabresa, quanto os ingredientes da calabresa. Isso é ruim porque você está mexendo em dois lugares para representar o mesmo fato, que é a pizza calabresa vai ter queijo. E a solução disso é uma outra regra, que é, se existe como computar o valor de um atributo utilizando somente valores de outras tabelas, o seu banco de dados está redundante. Tá? Não é mais uma redundância dentro de uma tabela, é uma redundância do banco de dados como um todo, que é muito pior. Como é que você evita isso? Você tem várias ferramentas no Django, como Query Expressions, Conditional Expressions e Database Functions, para, na hora que você fizer uma consulta, você calcula, usando o próprio banco de dados, valores computados a partir de outras tabelas e anota eles nos models que você quer retornar. Tá? Então, um exemplo prático aqui. Se a pizzaria tem vários pedidos e eu quero o faturamento total da pizzaria, que é a soma
de todos os pedidos, eu posso fazer uma pizzaria query set, um custom query set, eu coloco lá annotate faturamento, a soma, pedidos, valor total. E aí eu vou somar o valor de todos os pedidos para montar o faturamento da pizzaria. Eu posso também, aqui é uma consulta mais complicada, não vou explicar muito, mas você pode também pegar, sei lá, o maior cliente da pizzaria, que é o cliente que fez o maior valor total de pedidos. Então, o cliente que mais comprou na sua pizzaria, você pode calcular isso também na hora. Você não precisa criar uma outra coluna e desnormalizar seu banco de dados e ficar atualizando isso toda vez que alguém fizer um pedido. Não, você pode calcular aquilo na hora via uma consulta com query expressions e etc. E a performance disso? A performance disso é boa mesmo? Não, não é boa a performance disso. Mas é porque esse é um fato custoso. Qual o faturamento de cada pizzaria, quem é o maior cliente da pizzaria, qual o item do cardápio mais vendido de cada pizzaria, isso tudo são fatos custosos. Tá? Então, não adianta você tentar inventar muito. Isso vai ser custoso. Tá? Você tem que encarar isso de diferentes formas. O design do seu banco de dados, a arquitetura, não pode ser baseada a priori nos fatos custosos. Tá? Por quê? Porque performance é mais fácil de resolver do que imprecisão. Então, se você quiser otimizar seu banco de dados, lá no princípio, quando você está modelando ele, está errado. Porque é muito mais fácil resolver a performance do que você ter um banco de dados todo inconsistente e tentar resolver essa inconsistência. Então, a sacada é normalize até machucar, siga essas regrinhas lá que eu mostrei, e aí você depois desnormaliza até funcionar. Desnormaliza até ficar rápido o suficiente. E aí não confundir, tá? Desnormalizado com não normalizado. Desnormalizado é você já normalizou e agora você está montando estratégias para deixar mais rápido. E não normalizado é você nunca ligou para a normalização desde o começo. Tá, e como é que eu desnormalizo? Como é que eu desfaço o que eu fiz aqui? Não é bem desfazer, vocês vão ver que, na verdade, são métodos para usar a normalização para desnormalizar. Uma grande sacada, eu acho, nisso aqui, é você pensar na separation of concerns. Tá? Isso é uma coisa clássica de banco de dados, que diz que ou o banco de dados é OLTP ou ele é OLAP. Tá? O que é isso? Ou o banco de dados serve para transações, ou o banco de dados serve para análise. Ou seja, você tem dados de transações e dados de análise. Tá? Isso é uma estratégia clássica de otimizar banco de dados. Você não compartilha os dados de forma que as tabelas de análise ou as colunas de análise estão misturadas com as colunas de transação. Não, você separa elas. E aí você separa as preocupações. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter dados de transações que são precisos e uniformes, não são redundantes, são normalizados e são atualizados em tempo real. E eu tenho dados de análise que são fatos agregados, compostos, são redundantes às vezes. Por exemplo, eu vou ter um fato sobre um dia, e vou ter um fato sobre uma semana, e vou ter um fato sobre um mês. E são fatos que são atualizados ou periodicamente, ou isso é atualizado toda noite, ou de hora em hora, ou cacheado. Ninguém precisa saber em tempo real um faturamento de uma pizzaria. Um gestor vai ver isso pela manhã ou pela noite. Então, não tem problema nenhum o fato de análise ele ser atualizado periodicamente ou ele ser cacheado. Se eu quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou me complicar. É muito complicado. Então, é melhor separar essas preocupações. E aí eu posso, por exemplo, separar o concern, a preocupação, a agregação, em um novo app do Django. Eu posso usar apps do Django para isso. Eu separo em um app chamado Relatórios e eu crio um novo model, Relatório da Pizzaria. E aí esse relatório pizzaria, ele tem um one-to-one para a minha pizzaria e nele eu coloco o faturamento e o maior cliente, que são dados computados, não são dados normalizados, mas eles estão separados do modelo transacional, que é o modelo da pizzaria. E a sacada disso é separar as preocupações. Eu boto a lógica de análise aqui e a lógica de transação aqui. E aí eu posso, por exemplo, fazer um helper que toda noite ele roda e ele atualiza os relatórios da pizzaria. Ele anota o faturamento e anota o maior cliente dentro de relatório pizzaria. Então eu faço uma consulta pizzaria, anotando o faturamento e o maior cliente, feito a gente viu lá atrás com aqueles annotates. E aí eu vou fazendo updates ou creates em todos os relatórios pizzaria. E aí toda manhã, isso aqui vai rodar de noite, toda manhã, quando a pessoa gestora lá olhar, vai estar atualizadinho os dados da noite anterior.
Isso é o jeito fácil de desnormalizar, tá? Que é basicamente, você usa agregações que o próprio banco de dados lhe oferece, consultas agregadas, você usa o Django Query Expressions, esse tipo de coisa, para fazer isso. Você usa models extras que são desnormalizados e você usa um cron job ou um celery bit, que é uma tarefa que vai executar toda noite ou de hora em hora. A vantagem é que você não polui os models transacionais com colunas computadas, é muito fácil de reproduzir, muito fácil de testar, é muito fácil de rodar ad hoc. Por exemplo, o gestor chega e diz, eu preciso de um relatório atualizado no último minuto. Beleza, eu rodo aqui, vai demorar 10 minutos para rodar, mas você vai ter esse relatório atualizado. A desvantagem é que é um sync lento, demora 10 minutos, 1 hora, 3 horas para rodar, que você vai percorrer o banco de dados todinho, fazer as colunas de novo todo dia. Tem outras ideias de normalização que eu posso seguir, tá? Mas eu recomendo primeiro vocês fazerem desse jeito fácil, feito eu disse. Eu trabalho num sistema que é para firmas de advocacia gerenciar marcas registradas nos Estados Unidos e existem 10 milhões de marcas registradas nos Estados Unidos. Cada uma dessas marcas registradas tem 1000 relações e a gente faz a desnormalização, computar dados agregados disso toda noite e funciona e o pessoal aceita de boa. Então, eu recomendo fazer desse jeito, mas tem outras formas. Indexes, que não são bem desnormalização, porque é algo completamente transparente para você. É o que o banco de dados já lhe oferece e você bota lá um índice em uma coluna e aquilo ali já vai ser atualizado sozinho para você, sem você se preocupar. Então não é desnormalização, na verdade é algo que vai ajudar a deixar suas consultas mais rápidas. Então, por exemplo, se você faz uma consulta de ordenação e ela demora muito, se você botar um índice naquela coluna lá que você ordena, isso vai aumentar a velocidade muito mais. E o índice, na verdade, é como se fosse uma tabela desnormalizada, mas é que o banco de dados já cuida dela para você. Tem várias formas de fazer isso com o Django. E o índice é basicamente isso aqui, tá? Eu tenho uma tabela de fatos, por exemplo, eu tenho uma primary key aqui, que tem a informação do último nome da pessoa e a cidade que ela trabalha, sei lá. E eu crio o índice, ele cria uma nova tabela, isso tudo transparente para mim, automaticamente. Ele cria uma nova tabela onde a chave primária da tabela não é mais a chave primária original. A chave primária da tabela é a coluna onde eu fiz o índice. Então, se eu fiz um índice em cidade, eu vou ter aqui essa chave que vai referenciar diferentes consumidores na minha tabela original. E com isso o banco de dados consegue fazer consultas muito mais rápidas. Então isso vai acelerar filtragem, ordenação, distinct, group by, contagem e expressions, que é basicamente as coisas que a gente faz em agregação. Então se você criar índices, o banco de dados já vai desnormalizar as coisas para você, aquilo não vai ficar inconsistente e vai ficar rápido. A desvantagem é que existe um trade-off entre leitura e inserção. Toda vez que você cria um índice, você está efetivamente criando uma nova tabela transparente lá no banco de dados. E toda vez que o banco de dados inserir alguma coisa, ele vai ter que atualizar essas outras tabelas. E se você atualizar uma tabela, ele também vai ter que atualizar os índices. E aí toda vez que você cria um índice, você deixa a sua inserção mais lenta. Mas tradicionalmente, a maioria dos bancos de dados que a gente trabalha é mais leitura do que inserção, então isso em geral não é problema. Antes de você fazer qualquer desnormalização, tente usar índice, porque é a solução mais fácil e não há risco de inconsistência. Mas não se esqueça de monitorar se aquele índice que você criou realmente melhorou as suas consultas. Você pode usar o Django Silk, que é uma ferramenta muito legal, você pode usar o explain do Postgres, você coloca explain antes de um select e o Postgres vai explicar para você o que é que ele fez naquele select. MySQL também tem isso, outros bancos também têm isso. Eu falo de Postgres porque é o melhor banco para você usar com o Django. Outra solução, que é desnormalização entre aspas também, é caching. Que a sacada aqui a consulta mais rápida é aquela que nunca nem acontece. Se a consulta não acontecer, se o resultado dela já está computado ali, ótimo, é super rápido. Tem várias ferramentas de Django que fazem isso automaticamente para você, de forma transparente, mas elas vão ter bugzinhos. Por quê? Porque é uma coisa que é uma frase muito boa, que tem dois problemas difíceis em ciência da computação. Invalidação de cache, nomear as coisas e erros por um elemento. Tá? Duas coisas, erro por um elemento, a pessoa já errou quando escreveu isso aí. Então, cache invalidation é um dos problemas difíceis de ciência da computação. É muito difícil você saber que você está mexendo em uma coisa e agora essas coisas que eu tinha guardadas,
que eram computadas a partir dessa, são inválidas. É muito complicado fazer isso. Então, você pode usar aquelas bibliotecas, vai funcionar, mas tenha certeza que vai rolar alguns bugs, algumas informações que vão ficar desatualizadas por alguns minutos, horas, sei lá. Outra solução que o pessoal ignora muito é Materialized Views, que a galera hardcore de banco de dados usa muito isso. E não tem nada a ver com Django Views, tá? É outra coisa, é uma coisa a nível de banco de dados. Que é uma tabela virtual desnormalizada que o próprio banco cria a partir de um select. É como se você dissesse ao banco, cria uma tabela a partir desse select aqui. Você pode fazer o select da forma mais complicada que você quiser, com todas as agregações e tudo mais. Ele vai criar essa tabela e vai salvar no banco. Ela vai ficar guardada lá. E toda vez que você mudar alguma coisa e você quiser rodar de novo essa consulta para preencher de novo a tabela, você roda um refresh materialized views. Isso não tem nada a ver com índice, tá? É transparente também, mas não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma tabela de acordo com o select que você escrever. Então, se você fizer um select com várias agregações, como por exemplo, calcular o faturamento de uma pizzaria, você faz isso, salva no seu banco e aquele faturamento ali vai estar guardadinho no seu banco. Não tem a ver com índice, inclusive, essa tabela também pode ter seus próprios índices. Tem uma ferramenta muito legal, Django PG Views, que eu testei e funciona legal. Você consegue fazer isso aqui. Você consegue criar uma Materialized View como se fosse um model do Django. Você coloca lá, importando de view, Materialized View, você coloca os fields, e aí você tem que escrever o SQL, essa é a parte ruim, mas você escreve o SQL aqui que calcula a partir da outra tabela original, que é sabor pizza, essa view aqui. Então posso, por exemplo, eu tenho sabor de pizza e eu não quero desnormalizar sabor de pizza. Eu faço o quê? Eu faço uma view que vai ter o ID do sabor de pizza, o nome do sabor de pizza e a informação desnormalizada aqui, que é o sem lactose, que é calculada a partir dos ingredientes. Isso aqui funciona, é só você escrever o SQL certinho e ficar rodando o comando de dar refresh na view, que isso aí vai funcionar perfeitamente. Você pode usar isso aqui para fazer filtragem e tudo mais, igual a uma tabela normal do Django. E a vantagem é a mesma do model desnormalizado, é um concern separado, é fácil de testar, é fácil de rodar. Desvantagem é que é um sync lento, você tem que rodar manualmente, de tempos em tempos, e que você vai ter que escrever o SQL puro para gerar a Materialized View. Tem outra solução também que eu não recomendo, tá? Mas é importante falar, que são triggers e colunas desnormalizadas. Triggers é como se fosse Django Signals, mas é a nível de banco. E aí, por isso ele funciona para todo tipo de query, para atualização, para delete, para insert, ele funciona para qualquer coisa. Você cria um trigger com nome depois de alguma operação. Depois de um update, eu vou criar o trigger. E aí ele executa uma função. Por exemplo, aqui eu posso criar um trigger tem lactose de normalizer, que depende da tabela ingrediente. Toda vez que a tabela ingrediente for atualizada, ele vai recomputar e atualizar o tem lactose para o sabor pizza. Isso funciona legal se a gente usar essa biblioteca, mas se você começar a escrever seus próprios triggers, você vai ter problemas de muito código em trigger, e aí fica horrível de manter, porque você vai ter o seu código de aplicação e parte da lógica de negócio dentro dos triggers. E aí é um pesadelo para manter esse código. Tá? Tem outra solução aqui que não vai dar tempo de falar, que é SQL mais NoSQL. Eu sugiro que vocês vejam essa solução nessa palestra aqui de Simon Wilson, um dos criadores do Django, na DjangoCon 2017, que é uma solução bem legal que combina Django com Elasticsearch e combinando os dois ele consegue ter o melhor dos dois mundos. Agregações rápidas do NoSQL com dados transacionais precisos do SQL. Beleza? E o aprendizado que eu queria deixar aqui é que um banco de dados serve para expressar fatos. Se é possível extrair o mesmo fato de formas diferentes, olhando para colunas ou tabelas diferentes, então tem redundância. Tá? Mas é importante a gente considerar fatores de tempo e performance para usar a redundância positivamente. Beleza? Dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo Twitter. Os slides dessa tabela estão disponíveis nesse bit.ly aqui. E todos os exemplos dessa palestra estão nesse GitHub aqui, tá? E aí você consegue rodar lá direitinho e testar no Django Admin a desnormalização, normalização e tudo mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Twitter, beleza? As referências para você saber mais estão aí também. Valeu!